Quando, por exemplo, você reclama, a gente reclama, por que que eu estou fazendo esse trabalho? Às vezes um trabalho que, ao seu ver, aos seus olhos, não tem significação nenhuma, né? Não é significativo, mas aos olhos de Deus é. Eu assisti um filme essa noite, muito bonito, se chama As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. É a história de um homem que sofreu muito pelo pai, o pai batia muito nele, né? Desde pequeno. E ele conhece uma moça e casa com ela, mas se alista para a guerra e vai para a guerra. E na guerra ele toma um tiro na perna e foi afastado da guerra, saiu, foi aposentado, né? E daí ele começou a trabalhar com o pai, porque o pai ensinou ele desde pequenininho o ofício. O pai trabalhava num parque de diversões. O que o pai dele fazia? O pai dele apertava parafusos, consertava os brinquedos elétricos, aquelas rodas, aqueles carrosséis, todos os tipos de brinquedos, né, que precisam de manutenção porque é um perigo para a criança, as rodas gigantes. Ele mesmo passava graxa nos trilhos das montanhas russas, da montanha russa, né? Era um homem muito cuidadoso, mas ele era um homem triste, porque a mulher dele morreu de Alzheimer, deixou ele sozinho. E ele foi triste, mas foi bom a vida inteira. A vida inteira era se preocupar com as crianças. Ele já conhecia, ele andava em todos os brinquedos todos os dias. Era um parque enorme, muito grande. Ele andava em todos os brinquedos todos os dias. Ele, só do som ele já conhecia se tinha alguma coisa errada com o brinquedo e já ir lá no lugar certo consertar, né? Isso ele aprendeu com o pai, que ensinou ele desde pequenininho a consertar as coisas. Enfim, no final da vida dele, que ele teve uma morte trágica, era um brinquedo, aqueles brinquedos que o carro sobe cheio de... um carro mesmo, um banco, sobe numa torre de 30 metros e de lá despenca de uma vez o pump e para. A pessoa, o coração vem quase pela boca. Eu já vi muito esses brinquedos, mas nunca tive coragem de subir lá não, sabe? Enfim, era um brinquedo novo para aquela época. E ele estava preocupado, ele tinha medo daquele brinquedo. Ele não confiava nos motores daquele brinquedo, nos freios a cabo de aço, os freios hidráulicos, ele não confiava muito naquele sistema. Enfim, um dia ele estava lá, que ele observava, de uma cadeira ele podia observar o parque inteiro, e o brinquedo despenca, um banco, um dos cabos quebra e o banco vira assim, ó. O banco com muitas pessoas sentadas, 5 pessoas sentadas, faz isso, ó, e começa a querer cair. E o que ele faz de lá? Ele grita pelo rádio: tirem as pessoas, rápido, rápido, e corre para lá. Quando ele vai correr para lá, tinha uma menininha debaixo do carro, onde o carro ia descer. E ele corre, empurra a menininha, salva a vida de mim, mas o carro esmaga ele. Foi uma morte horrorosa. Ele deve ter ficado fininho assim, ó, porque ele nem sentiu a morte. Enfim, ele vai para o plano espiritual e esse filme narra que é o céu, né? Mas para nós espíritos é o plano espiritual.
encontra com as pessoas. A primeira pessoa que ele encontra foi um homem que ele, azul, né? Que ele fala que por que ele era azul, que ele tinha tomado nitrato de prata, que o farmacêutico passou, ele achou que não resolvia, tomou o vidro todo e ficou azul. E ficou uma atração para o circo, né? O homem azul. Ele pergunta, mas quem matou você? Quem me matou foi você que me matou. Eu, como assim? Ele mostra que ele tinha um carro, mas ele não sabia dirigir muito bem. E ele tinha um problema cardíaco. E esse menininho o ator é o Jon Voight. Jon Voight, pai da Angelina Jolie, um ator muito famoso. Ele, brincando lá, atravessa a rua, o homem azul no carro dele, para não matar o menino, bate numa carroça. Mas aquele ali foi um transtorno tão grande, ele desceu do carro já passando mal e ele morreu. Aí ele se culpa, né? Falei, então vou ter que pagar por isso, vou ser responsável por isso. Não, você era uma criança, como é que você vai pagar uma coisa que você nem sabia que você fazia? E depois ele vai encontrando com as outras pessoas. Ele encontra com um soldado, o capitão da Segunda Guerra, porque ele foi para a Segunda Guerra, né? E começa a conversar com esse capitão. E conversa vai, conversa vem, até que o capitão fala, essa perna sua tá assim, foi porque eu atirei em você. Eu atirei em você na sua perna para salvar a sua vida. Porque na guerra, lá nos Vietcongs, lá, eles estavam queimando a vila, porque as pessoas de lá atiravam nele. Usavam as famílias, os soldados usavam famílias boas para atirar nos soldados americanos, né? Então o capitão mandou ele queimar tudo com lança-chamas. Mas numa dessas casinhas tinha uma menina, que a mãe foi lá e colocou ela, fica aí que você vai ficar segura. E ele percebeu que tinha um vulto lá correndo. Ele foi lá dentro. Ele ia morrer queimado. Ele ia morrer queimado. Mas o capitão, o que ele fez? Já que ele vai morrer mesmo, atirou na perna dele. E ele parou. E eles foram né? Brigaram os dois ali no plano espiritual. Enfim, ele contou a vida toda dele, que aconteceu, que a vida era assim mesmo, que todos nós temos que ser assim. Que quando os chefes dos países chamam para a guerra, tem que ir, né? E a terceira pessoa, ele encontra com as 5 pessoas. A última pessoa que ele encontra com o pai e vai perdoar o pai, né? Pelas coisas más que o pai fez. E a última pessoa que ele encontra, porque ele sempre perguntando, e a menininha que eu salvei lá, que eu puxei ela, o que aconteceu com ela? Todos eles falavam, isso eu não posso responder, você vai saber por outra pessoa. E por fim, ele encontra com a menininha. Ela chama Tala. Tala é asiática. Ela falou, você é de manutenção. E começa a rir dele, sabe? E fala, você me queimou viva. Eu estava naquele barracão, a minha mãe lá mandou ir para o barracão, falou que era seguro, e não era seguro. E você ateou fogo no barracão, me queimou viva. Ele começa a chorar.
ele se ajoelha e começa a chorar. Isso num rio bonito, numa paisagem bonita, no plano espiritual, né? No plano de luz. E ele fala, não, ela fala, pede para ele, pega uma pedra e fala, você me lava com a pedra, esfrega a pedra com a água, você me lava e eu fico curada. Ele começa a lavar as feridas dela, sabe? Aqui no rosto, todo queimado, aqui, ó, tudo queimado. Ele começa a lavar os braços, né? E ela fica curada, fica bonita de novo, né? E ela fala, você vai ser penalizado por isso, né? Ele pergunta, eu queimei você, eu não fui nada na vida então. Eu fui só um mecânico e ainda queimei na guerra criancinhas, uma criancinha como você. Eu falei, não. Você foi o que você tinha que ser. Você estava no lugar certo. Você fazia as crianças felizes, né? Ela fala, você me contenta todos os dias, me contentava todos os dias, né? Porque eu via você salvar crianças, consertando os brinquedos, para os brinquedos não dar defeito e não quebrar e não derrubar as crianças, machucar ou até matar as crianças. Então você estava no lugar certo, né? Então eu digo a vocês, todas as nossas funções da terra, todos os nossos trabalhos, nós estamos ali, estamos no lugar certo. Estamos no lugar certo, sim. Parece uma missão pequena, mas é uma missão correta, né? É ali que nós devíamos estar. Um policial de trânsito tem que estar ali. Você já imaginou uma cidade sem um policial de trânsito, sem uma equipe de trânsito? Nos anos 20, você vê filmes que naquela época não tinha nem sinaleiro ainda, nem lei de trânsito. Os carros passavam assim, um esperava o outro passar e batidas eram constantes, né? Então hoje, você já imaginou uma cidade sem lei de trânsito? Não funcionava, ninguém poderia andar. Ia ser acidente em cima de acidente. Então um policial de trânsito está ali, pode ser simples o trabalho dele, ele pode ganhar pouco, mas aquele é o trabalho que Deus deu a ele. E assim é a vida. Um plantador, um agricultor que planta um pé de cenoura, e mais agricultores, uma equipe dele de meia dúzia de agricultores ali plantando, porque tem gente que são muitas cenouras que vão nascer dali. Aquelas cenouras vão alimentar muita gente, aquelas alfaces, aquelas couves, aquelas hortaliças daquela pequena propriedade. Vai dar renda para o dono da propriedade, para ele poder se alimentar, para ele poder comprar as coisas para a família, né? São trabalhos pequenos de agricultores que são contratados, trabalhos simples, ele recebe no dia ali um pouquinho de dinheiro, mas é um trabalho igual uma formiguinha. A formiguinha, que é um ser vivo, é um espírito em evolução, um cupinzeiro, por exemplo, né? Eles brigam entre si por posições talvez hierárquicas, né? Tem formigas que matam cupins, tem cupins que exalam líquido, que matam as formigas, mas são construtores, eles constroem aqueles cupinzeiros bonitos, né? Eles são habitações deles. Aquela terra é altamente fértil. As formigas constroem debaixo da terra. Elas comem as hortaliças, comem as plantas, comem, né? Aí a pessoa compra o herbicida para matar a formiga,
ela dizima a formiga, mas Deus é tão bom porque a reencarnação de uma formiga, de um inseto, é instantânea, praticamente instantânea, né? É difícil de entender, mas no livro de Marcel Benedetti, é um veterinário em São Paulo, no interior de São Paulo, eu não me lembro qual é a cidade, ele fala sobre isso. No livro Todos os Animais Merecem o Céu. Então, desde a formiguinha, a Igreja Católica não aceita isso. Outras religiões não aceitam que os animais são espíritos em evolução, né? O leão, por exemplo, com o passar das encarnações, ele vai deixar de ser o leão feroz. Ele vai passar a ser um animal mais dócil, não é? Enfim, assim é a vida. Esse consertador de brinquedos, ela fala, a Tala, a menina fala para ela, você estava lá porque ali era o seu lugar. Você precisava estar lá. Você salvava vidas. Foi a vida inteira salvando vidas. Porque ele fala assim, ó, é de manutenção. Ela lê e fala, ele fala para ela, perdedor. Ele falou, você não é um perdedor, você salvava vidas. Você consertava os brinquedos para salvar vidas. E assim é a vida, gente. Assim é a nossa vida, né? Por menor que seja o trabalho, desde que seja um trabalho bom e honesto, é ali que nós temos que estar. Um policial de trânsito, um agricultor, um motorista de ônibus, um piloto de avião, uma pessoa que dirige um trem, uma locomotiva, é ali que ele tem que estar, transportar pessoas, né, de um local para o outro. Então nós não temos que ter inveja, nós não temos que ter vergonha do nosso trabalho. Todo trabalho é nobre aos olhos de Deus. Até mesmo os catadores de latinha nas ruas, para sobreviverem, né? Eles catam ali porque não tem emprego, eles não estudaram, não tem grau de instrução. Quem vai arrumar um emprego com um senhor de 40, 50 anos? Eles têm que catar o lixo. Mas aquele trabalho dele não é em vão, não. Ele está catando latinhas de lixo para vender, está catando papéis na rua para reciclar, para a indústria. Ele está catando plásticos, porque os plásticos são recicláveis, né, para fabricar outras coisas. Então nenhum trabalho é por acaso. Essa é outra mensagem de hoje do dia. Tá bom? Eu acho que é a última.